Bebedores de mobil estragado, bem-vindos ao Motorama Vlog dessa semana. No episódio de hoje a gente vai comentar sobre o que está acontecendo com a Harley-Davidson no mundo, por que a marca vem registrando quedas de vendas ano após ano, e é isso aí, vamos com a gente até o final, então roda a vinheta porque depois dela vem muito conteúdo legal. Para quem acompanha o Motorama, tá ligado que a gente sempre vem acompanhando essa história da Harley Davidson e talvez até com muito entusiasmo, né? Porque a gente sempre deixou claro aqui que a gente gosta de todo tipo de moto e até os novos lançamentos da Harley sempre deixaram a gente muito empolgado. E isso se dá por conta de uma estratégia comercial que a Harley vinha adotando aí nos últimos anos, chamada More Roads Leads to Harley Davidson, que numa tradução livre quer dizer que mais estradas levam a Harley Davidson. Então, como todo mundo tem acompanhado, como a gente tem falado aqui bastante, era isso que conduzia aí a estratégia comercial da Harley no lançamento de suas motos. Então, ultimamente a gente viu muito aí, começando pela Livewire, né, que é um modelo elétrico, ele foi anunciado alguns anos atrás e também já está prestes a ser lançado oficialmente. A Pan America, que é a primeira Big Trail da marca, que também vai ser lançado no ano que vem, foi adiado agora por conta do coronavírus, mas ainda vai ser lançado. Tem a Bronx, que é a Street Fighter. A Harley tem mudado bastante, mas tudo isso não tem sido suficiente para tirar a marca de algumas dificuldades que ela vem passando e inclusive essa estratégia recentemente mudou e a gente vai chegar lá. Não é isso, Hugo Renault? Exatamente, e muitos de vocês que estão assistindo esse episódio podem estar se perguntando, mas como assim isso está acontecendo? A Harley é uma das maiores montadoras de moto do mundo, ela é sinônimo de cultura de motociclismo e todo mundo que eu conheço é fã de Harley. Sim, a maioria das pessoas que eu conheço é muito fã de Harley Davidson também e a maioria delas gostaria de ter uma Harley na garagem. Mas a triste verdade é que o mundo hoje em dia não é mais o mundo em que a Harley Davidson se estabeleceu como a marca que é. E Guigo, você consegue lembrar mais ou menos quando foi que começou tudo isso? Me lembrar exatamente quando isso aconteceu, eu não me lembro, até porque nessa época eu ainda não andava de moto. Na verdade, o pessoal começou a perceber que tinha alguma coisa errada, foi em 2008. E claro, vocês sabem que em 2008 foi o período da grande recessão, né? Os Estados Unidos teve aquele problema imobiliário e tudo aquilo aconteceu que acarretou numa grande recessão econômica que impactou o mundo inteiro. Só que aí o que aconteceu? Depois que os Estados Unidos começaram a se reerguer, né, a economia começou a movimentar e crescer fortemente, parece que as Harleys não acompanharam, né? Então tava tudo voltando a vender normalmente, tava tudo dentro da normalidade, muito mais do que isso, né? Tava tudo voltando a crescer e ficar cada vez mais forte, todas as vendas em todos os setores, mas as Harleys continuaram estagnadas e não conseguiram retomar aí as vendas. Então talvez esse foi o primeiro indício de que tinha alguma coisa errada e o pessoal começou a rever algumas coisas que aconteceram lá desde dos anos 60, anos 80, para entender a história e o que aconteceu com a Harley para chegar nesse ponto de começar a parar de vender. E eu acho que um dos grandes motivos é a idade do harleiro médio. Não é isso, Hugo? Para vocês terem ideia, em 1985 a idade média de um motociclista, homem ou mulher, era de 27 anos. Em 2018, essa idade aí já estava na casa dos 50 anos. Isso significa que não apenas a clientela da Harley Davidson, mas de muitas outras marcas está envelhecendo, né? Basta você ver aí os apresentadores do Motorama. Tá um cada vez mais careca, o outro cada vez mais gordo e por aí vai. E essa questão da idade trouxe aí a discussão sobre outra coisa, né? E acabou ficando tudo o que está em volta dessa discussão sobre a Harley, tem mudado o seu mercado de vendas, trazendo novas motos, tem tudo girado em torno disso, que é aquela velha discussão sobre os boomers contra os millennials, né? Então, acabou que muita gente acabou culpando os millennials, essa nova tendência e tudo, sobre essa decadência da Harley Davidson, né? A decadência de vendas. Mas a gente vai descobrir aqui que, na verdade, o problema é bem mais complexo que isso. E nós, millennials, né, porque eu aqui e Hugo Renault podemos ser considerados de millennial, não temos culpa nenhuma disso. Talvez a gente até contribua um pouco, mas a culpa não é nossa e a gente vai ver por quê. E é claro que no caso da Harley Davidson, a gente ainda tem mais um agravante, que é o preço. As motocicletas da marca são muito caras.
E não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos o preço médio de uma Harley é $20 mil. Isso é muita grana. Aqui no Brasil, uma Iron de entrada sai a partir de R$ 39.990 e é muito dinheiro também. Eu nunca pude ter uma Harley, não foi por falta de vontade, mas de acordo com a minha conta bancária, esse sonho ainda está longe de ser realizado e eu tenho certeza que muitos de vocês podem se identificar com isso também. E é claro que com preços tão caros assim, cada vez mais a marca vai deixando de vender motocicletas para, seja motociclistas experientes ou para aquela pessoa que quer comprar a primeira moto, e eu digo que a Iron é sempre uma excelente primeira moto, ou uma segunda, uma terceira, enfim, vocês entenderam. Mas é que com esses preços aí fica impraticável. Isso, por sua vez, nos leva a um outro fator, que é o seguinte: se tratando de Harley Davidson, é muito fácil encontrar motos novíssimas com baixíssima quilometragem sendo vendidas, né? A gente encontra aí Harley Davidson com 1.000 quilômetros rodados, 2.000 quilômetros ou um pouco mais do que isso, ou seja, motos que estão praticamente em estado de 0 quilômetro. E isso acaba sendo ruim para a própria marca, porque acaba deixando o estoque de 0 quilômetro lá no pátio da montadora ou no estoque das concessionárias, deixa esse estoque lá intacto, né? E isso vai encalhando um pouco as vendas, é complicado também. Então beleza, aqui já fica claro que um dos grandes motivos da queda de venda das Harleys é o preço. E isso é bem indiscutível, isso é quase que um consenso geral, até quem é fã de Harley concorda que a moto tem um preço muito caro. É claro que tem um público que vai pagar esse valor, mas no geral, se ela quer manter uma quantidade de vendas, o preço ainda vai ser um fator que vai definir aí a sua ascensão nas vendas. Agora, uma coisa que todo mundo sabe também é que a Harley também fez história dentro da contracultura, né? E é isso que faz parte da essência da Harley, né? Todo mundo sabe que a Harley tem muito dessa veia americana, da liberdade e até mesmo um pouco do individualismo, né? Se você for olhar até um pouco do que era pregado ali nos filmes dos anos 60 e tudo, a gente tinha muito essa contracultura do foda-se. Era um puro orgulho da moto ser americana e isso ao mesmo tempo era uma barreira para toda a diversidade de motos e de cultura que tinha naquela época. Então, o cara da contracultura, que a gente é muito fã disso, a gente já falou várias vezes aqui desses filmes, né, do Marlon Brando e tudo isso, era um cara que ele era conservador mesmo e tudo, mas que ele também não estava nem aí para nada, ele era assim, ponto final. Mas talvez isso tenha feito com que a marca adotasse uma postura mais de cabeça muito fechada para essa galera. E a Honda já desde os anos 60 eu vou trazer a Honda aqui como um comparativo, né, para a gente entender, mas ela desde os anos 60 já trazia uma estratégia de marketing muito voltada para o público que não é motociclista. E já nos anos 80, essa estratégia de marketing ficou mais forte ainda. Você via muitos anúncios de Honda aí com mulheres andando de scooter. Então a Honda veio muito com esse apelo de moto para não motociclista, né? Moto de baixa cilindrada, enquanto a Harley ainda estava ali naquele apelo nichado dela de moto de alta cilindrada, de moto para o público americano, do cara que quer aquela coisa da liberdade mesmo. E cada vez que vinha um filme como Easy Rider e tudo isso, essa identidade ia sendo reforçada. Ladies and gentlemen, the President of the United States. A Harley sempre contou com a ajuda do governo norte-americano e nos anos 80 o presidente Ronald Reagan criou uma taxa de 49% para as motos estrangeiras que concorriam diretamente com a Harley nos Estados Unidos. Especificamente, a taxa era para motos acima de 750 cilindradas que não fossem americanas. Desde que ela recebeu essa ajuda nos anos 80, a Harley teve um aumento em suas vendas, mas esse remédio aí durou um curto prazo, porque em 2006, um pouco antes dos Estados Unidos entrarem nessa recessão que o Guigo falou, a Harley já começou a registrar ali uma queda em suas vendas e é a mesma queda que a gente vem tendo de lá para cá. Então foi nessa época, entre 2006 e 2008, que eles realmente perceberam essa questão toda de que o harleiro estava envelhecendo, né? Ele já estava ali na casa dos seus 48 anos. Então se a gente for juntar essas duas coisas, né, da idade do motociclista com o que a Harley pregava no seu conceito, né, em toda a sua essência de liberdade, a gente podia já dizer então que o harleiro tinha deixado de ser o The Wild One e passou a ser o The Wild Hogs,
que já é aquele filme, uma paródia lá com o John Travolta, onde eles estão mais velhos e tudo, e andam de Harley. E essa paródia é justamente essa visão que a gente tem do harleiro mais velho, né? Que é um cara que de repente é o nosso pai, assim, o cara que já tem mais de 50, quase seus 60 anos de idade hoje em dia, e que busca resgatar essa rebeldia que tinha na sua época da juventude, né? Então acaba virando uma coisa meio toscona mesmo, né? Como a gente vê no filme, mas é isso. Então o harleiro deixou de ser o The Wild One para virar o The Wild Hogs, e isso também tem contribuído com tudo isso que a gente está analisando aqui. Então, em 2008, a Harley teve uma solução que pudesse ser um teste aí, descobrir como um laboratório de vendas e tudo, se seria a salvação dela, que foi o lançamento de uma moto específica. Que moto foi essa, Hugo Renault, que veio em 2008 para ajudar a Harley a retomar o crescimento nas suas vendas? Essa moto foi a XR1200, é uma moto que ficou até bem conhecida aqui no Brasil, tivemos muitas unidades dela. Essa moto representava uma quebra no paradigma, que ela era muito diferente do restante do line-up da Harley na época. Ela veio muito inspirada na XR750 clássica de flat track dos anos 70, uma moto icônica, né, da Harley Davidson. E a XR1200 ela é bem diferente das outras Harleys, porque ela já tinha, desde aquela época, um foco maior em performance, corridas, e justamente por isso, juntamente com o seu design, eu poderia dizer, talvez ela não tenha sido compreendida pelo fã médio ali da Harley Davidson, né? Muitas pessoas torceram o nariz para ela e por causa disso foi descontinuada. Agora é interessante pensar que essa moto teria tudo para ser um sucesso de repente assim, hoje em dia, quem sabe? Afinal de contas, a maior concorrente da Harley Davidson em sua própria casa lançou aí há pouco tempo a FTR 1200. Que é uma moto incrível e vem registrando boas vendas lá no mercado americano. Se você for pegar a XR 1200, ela nada mais era do que a Indian FTR 1200, só que lá em 2008. Tá, então nessa época a Harley começou a assimilar um dos seus maiores problemas, que era o problema de identificação com o público, né? O público estava ficando cada vez mais jovem e não se identificava mais já com esse tradicionalismo, com essa contracultura que a Harley pregou durante todos esses anos. Então a empresa cada vez precisava encarar um desafio novo para se renovar nesse sentido. E bastasse essa dificuldade, começaram a surgir outras dificuldades, né? Então a gente vê já a história se repetir de outras formas com atitudes do presidente da República, né? A gente pode ver que o Donald Trump, ele tem uma atitude protecionista da economia americana bem parecida com a do Ronald Reagan. E aí, recentemente, o Donald Trump, ele criou uma taxa no aço, matéria-prima que vem para os Estados Unidos, que é para produzir muita coisa. Então Donald Trump fez uma taxa nesse aço, dificultando mais ainda para a Harley Davidson, sem perceber, porque a Harley dependia desse aço barato. Então, com esse aço sendo taxado nos Estados Unidos, ficou mais caro para a Harley ainda produzir as próprias motos. Não bastasse isso, ainda na União Europeia, as Harley sendo vendida por lá também começaram a ser taxadas pela União Europeia. Então ficou mais caro ainda vender as motos da Harley. Então assim, foi só acumulando problemas e dificuldades e o cenário foi ficando cada vez mais hostil para a Harley Davidson, até chegar mais ou menos no que a gente vê hoje em dia aí, nessa estratégia comercial do More Roads to Harley Davidson, que foi cancelado e a gente vai chegar lá para entender o que está acontecendo. E vocês podem muito bem pensar, mas por que a Harley Davidson se importaria tanto com a União Europeia? Talvez porque lá tenham mais de 500 milhões de europeus, e isso comparado com uns pouco mais de 360 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá, significa que é um público bem importante para a marca, né? E sem falar que a maioria dos países lá, para não dizer todos, são países muito ricos, e lá existem pessoas que podem comprar motos premium. Então essas vendas na Europa são muito importantes sim para a Harley Davidson. A gente sabe que a União Europeia tem regras muito restritivas sobre a emissão de poluente, eles constantemente atualizam as normas de emissão de poluente lá, né? A gente viu o Euro 4, agora já está no Euro 5, e isso obriga a montadora também a estar constantemente retrabalhando os seus projetos, retrabalhando os seus motores, os seus escapamentos. Isso tudo faz com que a Harley Davidson gaste dinheiro, o que não é muito comum para a marca, né? A gente sabe que a Harley é uma marca que
Cada um de seus motores tem uma longevidade muito grande. Ao longo de 5 décadas, a gente pode ver um pouco mais do que 5 motores sendo desenvolvidos. Então, cada vez que a Harley lança um motor novo, é um grande acontecimento na indústria da moto, né? Recentemente, a gente pôde ver o lançamento do Milwaukee 8, e aí a gente sabe que teve uma injeção cabulosa de dinheiro. Agora, com a constância com que a União Europeia regula as suas normas de emissões de poluente, talvez seja um pouco mais difícil para a montadora norte-americana conseguir acompanhar isso aí da mesma forma como algumas montadoras europeias fazem, como é o caso da BMW. Só para citar um outro exemplo aqui meio fora da curva, mas vocês puderam ver BMW atualizar a GS 1200 para a GS 1250 e a Ducati atualizar tanto a multistrada quanto a Diavel do seu motor 1200 para 1260 também. E é claro que com tanta dificuldade para produzir suas motos no seu país de origem, a Harley viu como solução ir para outros mercados, em outros países, para produzir e vender. E alguns dos seus maiores mercados fora dos Estados Unidos são o Brasil, a Índia e a Tailândia. E é até por isso a gente tem uma Harley Davidson tão presente aqui no Brasil, né? Esses países, junto com o Brasil, são alguns dos países que mais seguram a onda das vendas da Harley Davidson atualmente. Agora, aí é que tá um outro problema, né? Já não bastasse todos esses que a gente tá falando, né? Para o motociclista mais tradicional americano, você pode estranhar um pouco isso, mas a Harley ser sustentada por outros países é uma contradição e é uma coisa até inadmissível, né? A gente via alguns movimentos aí de motociclistas, inclusive um deles era o Bikers for Trump, onde esses caras reivindicavam a nacionalidade e a pureza da Harley Davidson como sendo uma marca tipicamente americana, sendo produzida nos Estados Unidos, vendida nos Estados Unidos a todo vapor. Só que não dá para exigir tanto isso de uma marca que está tentando sobreviver, porque esse mercado já não estava sendo suficiente para segurar ela. E a gente viu coisas, inclusive, na TV, como o Donald Trump fazendo um discurso mostrando que o motociclista não está feliz com o jeito que a Harley Davidson está lidando com o mercado e tudo. Então ele falou isso publicamente e ele queria resgatar a Harley Davidson nesse esquema de sonho americano, né? Então, dentro do Make America Great Again, ele também estava querendo o Make Harley Great Again. O problema é que isso é algo de extrema dificuldade e que a empresa simplesmente já estava lutando para conseguir manter isso e não estava conseguindo. Enfim, é um assunto realmente muito complicado, cara. Não dá pra gente botar aqui como uma única causa, né? O cara pode dizer, a culpa da Harley tá assim são os millennials, ou a culpa da Harley tá assim é ela investir em novos lançamentos, ou a culpa da Harley tá assim é ela ser tradicional demais. Na verdade é uma junção de tudo isso. Então, a cada ano que passa, o cenário tá mais hostil pra Harley. Então, beleza. Aí nos últimos anos a gente viu a Harley tocar essa campanha, né? More Roads to Harley Davidson, com todos esses lançamentos e motos para todos os lados, de todos os segmentos, inclusive bicicleta elétrica, bicicleta infantil, tudo isso estava nos planos de lançamento da Harley. E aí veio o Covid-19, veio tudo, já não estava tão legal, a empresa já não estava conseguindo sustentar as vendas, né? E é engraçado porque ela estava crescendo no mercado de ação, né? Todo mundo, os acionistas investindo muito dinheiro e acreditando nessa nova onda da Harley, só que as vendas cada vez só caindo. Até que chegou no estopim, que foi há 2 meses atrás, onde eles demitiram o CEO da empresa, que foi o cara responsável por essa estratégia de ter motos de todos os estilos. E o novo CEO agora adotou uma nova política, uma nova estratégia de marketing, que é a Rewire, que numa tradução livre significa religar. Agora o que a gente não sabe é exatamente o que esse direcionamento quer dizer, se vai ser alguma coisa que vai abraçar mais o tradicionalismo da marca e vai assumir ela mais como uma marca de nicho, e isso acarretaria numa redução enorme da operação da Harley, né? Então ela seria algo muito menor do que ela é hoje, acarretaria em assumir que vende pouco mesmo, basicamente isso. Ou será que a estratégia dele ainda vai ter um pouco a ver com a questão da diversidade? A gente não sabe se ele vai unir, se vai ser uma terceira via, e a gente vai acompanhar isso de perto. Todos os lançamentos que estavam anunciados, né, essas motos diferentonas, pelo menos para os padrões da Harley Davidson, eu estou me referindo aqui a Big Trail Pan America, a Street Fighter Bronx e, é claro, a Live Wire, a moto elétrica, que por mais que já esteja pronta, ainda não foi lançada de fato. A gente sabe até o preço dela, né?
mas ela ainda não foi lançada de fato. O preço é $30 mil, uma baita de uma promoção bacana. Essas motos ainda vão ser lançadas, a gente só vai ter que esperar um pouco mais. E o adiamento no lançamento dessas motos se deve exclusivamente à epidemia do coronavírus e não tem nada a ver com a mudança de posicionamento. Afinal, acho que todo mundo concorda que para desenvolver 3 motos desse porte aí, com certeza houve um investimento enorme e ninguém ia querer cancelar esses lançamentos aí, porque esse é um tiro no pé. Então não tem porquê. O mundo também acho que está ansioso por ter esses 3 lançamentos. Então beleza, as motos estão lá bonitinhas, apenas aguardando o mundo voltar um pouco ao normal para elas poderem ver a luz do dia. Agora é interessante notar também que o último lançamento de fato da marca foi a Softail Standard, que promete ser, quer dizer, promete não, né? Ela é a moto com um preço mais ali em conta, é a Softail de entrada no line-up atual das Softails da Harley-Davidson. Ela ainda não chegou aqui no Brasil, tenho certeza que vai demorar muito a chegar ainda, se é que vai chegar um dia, mas a gente pode usar como exemplo essa moto para de repente ver um pouco do outro direcionamento que a montadora quer levar para o futuro. Afinal de contas, essa moto ela é uma Harley Davidson no mais puro senso da palavra. Ela é uma moto feita para os tradicionalistas, para os puristas e para todo mundo que curte a Harley Davidson de uma forma geral. E sem falar que ela é um prato cheio para os customizadores também e para quem quer colocar a moto ali na sua própria atitude, no seu próprio estilo. Então eu acho que a Harley Davidson está atenta a isso aí, agregando novos motociclistas e futuros motociclistas com esses lançamentos aí que agregam mais tecnologia, que apresentam motores refrigerados a líquido e ao mesmo tempo agradando a todo mundo que curte a Harley Davidson, a essência do purismo, do motociclismo, das motos antigas, de todo mundo que curte uma Chopper. Eu acho que essa Softail Standard veio para agradar um pouco essa parcela. É claro que é impossível agradar todo mundo, ninguém nem perde tempo tentando fazer isso, mas o importante é estar atento ao público que sustenta a marca e também não pode fechar os olhos para o público que pode sustentar a marca aí nas próximas décadas e no futuro. E esse público não vamos ser nem nós, né, galera? Vai ser talvez os nossos filhos ou os nossos netos, e a Harley Davidson já tem que estar de olho nisso aí. Assim como outras montadoras, eu tenho certeza que estão também. Mas a Harley Davidson é a Harley, né, cara? A gente imagina se o mundo perde a Harley Davidson, imagina se a marca fale. Acho que isso não vai acontecer, isso ainda está longe de acontecer. É importante ressaltar aqui, por mais que a marca vem perdendo vendas há muitos anos, ela ainda domina o mercado de motos americanos, e a gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de muitos acionistas, como o Guigão disse aí, então ainda tem muito dinheiro circulando, basta a montadora saber como utilizar esse dinheiro, e eu torço para que eles saibam como usar. Agora, aqui na minha humilde opinião, né, no nosso papel de comentaristas também, né, por sermos fãs de moto e tudo, e temos um canal para falar sobre tudo isso, analisar e tudo, na minha humilde opinião, para a Harley conseguir se reestabelecer e ter uma quantidade de vendas legal, é justamente buscar um caminho de conseguir fazer motos que consigam ser mais baratas, né, tentar enxugar ao máximo isso, claro que sem perder a confiabilidade e a tradição da Harley Davidson também, abraçar muito o mercado de customização, e eu acho que isso é um dos motivos do lançamento da Softail Standard, e ela é barata em comparação às outras Softails justamente por conta disso, porque ela não vem já com muitos acessórios de fábrica, ela vem o mais limpa possível, justamente para você pegar e customizar e fazer o que você quiser. Então a gente tem visto muito o movimento do público mais jovem migrar muito para a área de customização mesmo, e seja a galera de Dyna que curte fazer ali o Club Style, e a gente já falou sobre isso muito bem lá no nosso podcast, e com a participação inclusive do pessoal do Dynamite Crew, do Enxaqueca e tudo, então quem quiser ouvir já vai lá ouvir para entender a nossa opinião, e abraçar toda a galera também de customização no geral, né? Porque eu acho que esse é um grande público da Harley Davidson, e eles têm que abraçar isso cada vez mais. E talvez esse seja um dos caminhos aí para salvar a marca. E eu espero que esteja aí nos planos da nova política Rewire que a marca vai lançar agora. Se você curtiu assistir esse vídeo tanto quanto a gente curtiu fazer ele, por favor, não deixe de se inscrever no Motorama, dar um like, ativar as notificações também para poder receber os vídeos sempre em primeira mão. E obrigado a você que chegou até aqui ao final dessa longa jornada. Esse vídeo tenho certeza que ficou comprido, mas valeu a pena por ter contado essa história extremamente atual, é a situação pela qual a marca vem passando.
E acho que ficou legal contar isso aí. Espero que vocês tenham curtido assistir, né, Guigão? E claro, se você discorda de alguma coisa ou se você tem algum dado a mais que a gente não levantou aqui, por favor,